Graça e paz, queridos irmãos, saudações do Senhor Jesus, ou mantenha, como nós falamos aqui na Grande Sal, mantenha significa saudação. Eu quero saudar todos os irmãos e parceiros no Brasil, as igrejas parceiras, como vocês. Deus abençoe e nos abençoe nesse momento de crescer na palavra de Deus. O mês de agosto, na Igreja Presbiteriana, é comemorado o mês de missões, devido a chegada do missionário Ashbel Green Simonton no ano de 1859, 12 de agosto. Então a igreja separou esse mês para falar mais de missões. Isso é bom, desperta a igreja para missões, mas nós temos que ter cuidado para não pensar que somente agosto é o mês de falar, de fazer missões. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, todo o tempo é tempo de nós fazermos missões, porque fomos chamados para glorificar a Deus e pregar o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo, e isso deve ser feito em todo o tempo, não somente no mês de agosto. Então, que Deus nos abençoe. Quero convidá-los para que leiam comigo Filipenses capítulo 2, eu vou ler do versículo 25 ao 30, Filipenses capítulo 2, do versículo 25 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar? Vamos pedir que Deus, pela sua graça, nos abençoe, nos faça compreender e praticar a sua palavra. Bondoso Deus e eterno Pai, Tu és fiel, Tu és Deus grande e poderoso, que nos salvou através de Jesus Cristo e nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Que o Senhor nos mova a tua igreja para fazer missões em todo o tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas sejam salvas e o teu reino seja, ó Deus, edificado no mundo. Continue conosco, nos abençoe agora, nesse momento, Pai, de edificação na tua palavra, que o Senhor fale conosco, nos capacite e nos dê graça para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala de Epafrodito, nós podemos perceber o agir de Deus, ou a linda história da missão escrita por Deus através de um missionário dedicado, o apóstolo Paulo, através de uma igreja generosa, a igreja de Filipos, e através de um servo fiel, Epafrodito. Então, nós queremos falar um pouco de Paulo, o missionário dedicado, da igreja de Filipos, a igreja generosa na obra missionária, e de Epafrodito, o servo fiel daquela igreja. E no contexto dessa história, Paulo estava na prisão em Roma e escreve a carta aos Filipenses para agradecer a visita que Epafrodito fez a ele, levando oferta, levando carinho, o amor da igreja. Então nós queremos enfatizar a linda história da missão escrita por Deus através de um missionário dedicado, através de uma igreja generosa e de um servo fiel. Começamos então, primeiramente, pelo apóstolo Paulo, o missionário dedicado. Deus conduz a missão conforme o seu plano soberano e gracioso, que muitas vezes nos surpreende. Paulo ansiava muito pregar o Evangelho em Roma e ele desejava chegar na capital do Império. Percebemos isso na sua carta escrita aos Romanos, no ano de 57. Ele manifesta o seu desejo de passar em Roma, de pregar a palavra de Deus lá com eles, repartir os dons e ser
abençoado por aquela igreja e abençoar e receber o apoio, a parceria daquela igreja para que ele pudesse pregar o evangelho em Roma. Só que ele chegou a Roma 4 anos depois, preso, perseguido, preso, sofreu naufrágio, picado de cobra, várias situações aconteceram com ele para que ele pudesse chegar em Roma, mas pela graça de Deus ele chegou em Roma e lá estava de onde escreveu a carta aos Filipenses. Pela graça de Deus, Paulo se dedicou à missão que Deus conferiu, que era ser uma testemunha entre os gentios. Portanto, a prisão em Roma não foi empecilho para que ele desenvolvesse essa missão. Aliás, foi uma coisa que contribuiu, porque Paulo usou a prisão como centro de missão. De lá, ele escreveu as 4 cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Lá na prisão, ele pregou o evangelho para os guardas que estavam com ele. Lá na prisão, ele pregou o evangelho para um homem chamado Onésimo, escravo fugitivo de Colossos, que se converteu pela pregação de Paulo, e Paulo enviou para Colossos para estar com seu senhor e agora irmão Filemon. Lá Paulo pregou o evangelho e aqueles que trabalhavam no palácio de César, como Paulo chama os da casa de César, foram alcançados também pelo evangelho. Então a cadeia lá em Roma, a prisão em Roma, foi um centro de missões e não foi empecilho para que Paulo, um missionário dedicado, continuasse pregando o evangelho. Como ele mesmo disse, ele está preso, mas a palavra não está presa, a palavra está livre e a palavra atinge os corações, mesmo lá na capital do Império. O grande trabalho missionário do apóstolo Paulo, que ele realizou, foi fruto da graça de Deus nele, não do seu esforço, primeiramente, mas da graça de Deus com ele. Porém, exigiu de Paulo fidelidade e dedicação à obra que Deus confiou. Porque aquele que é alcançado pela graça, como foi Paulo, como somos nós, pela mesma graça são capacitados, como Paulo foi, nós somos, a realizar a obra de Deus com zelo, com dedicação, com fidelidade. E Paulo entendeu bem isso quando ele escreveu aos Coríntios: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você que foi salvo pela graça de Deus, dedique-se a Ele e a sua obra pela mesma graça, a fim de que Deus continue sendo glorificado, a fim de que Deus continue escrevendo uma linda história da missão através da sua vida, através da nossa vida, através da vida da sua igreja. O que está te impedindo de ser um instrumento das mãos do Senhor para que Ele realize a sua missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra? Eu, pela graça de Deus, fui chamado para pregar o Evangelho e para isso atravessei o oceano, porque fui chamado para pregar o Evangelho naquela missão. Você talvez precise atravessar somente a sua rua ou até mesmo dentro de casa. Tem pessoas que não são crentes. E missionário, pregador do Evangelho, não é somente aquele que sai do seu país ou que atravessa o oceano, mas todo aquele que é salvo em Cristo e se torna uma testemunha de Jesus. Então, Deus escreve também a sua história através de pessoas como você, como eu, e todos aqueles que se colocam em suas mãos. Espero que Ele continue escrevendo uma linda história da sua missão através da sua vida. Exponha o seu coração, seja um servo de Deus dedicado, como foi o apóstolo Paulo, principalmente como foi Jesus Cristo, que dedicou-se até a morte de cruz, para nos salvar, para salvar o seu povo, redimir a sua igreja, e assim o seu Evangelho fosse pregado até os confins da terra. Cristo é nosso alvo maior de dedicação, de serviço e de alguém que de fato nos capacita a realizar a missão de Deus. Deixamos agora o apóstolo Paulo, um missionário dedicado, partamos para a igreja de Filipos, que é uma igreja generosa, pela qual Deus continua escrevendo a sua linda história da missão. A igreja de Filipos, cuja a carta foi escrita, onde Paulo mandou essa carta, nós sabemos da sua história lá em Atos capítulo 16, quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, queria pregar na Bitínia, na Ásia, mas o Espírito Santo não o permitiu, e ele teve uma visão do varão macedônio, que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Macedônia, agora a atual Europa. E Paulo, entendendo que aquela visão era um chamado de Deus para pregar naquele continente, juntamente com sua equipe, obedeceu e chegou lá em Filipos, primeira cidade da Macedônia, que ele começou a pregar, da Europa. E ali na praia pregou para uma mulher chamada Lídia, no rio, na beira do rio, onde havia um grupo de mulheres orando. E Paulo pregou o Evangelho. O Espírito Santo de Deus agiu no coração de Lídia, e diz o texto que o Espírito abriu o coração de Lídia para que ele entendesse o que Paulo pregava, e ela se converteu, juntamente com sua família, foi batizada, ela em sua casa. Depois Paulo pregou lá na prisão, e o carcereiro que escutava, perguntou para Paulo o que teve que fazer para ser salvo. Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquele homem também conheceu a Cristo, e a igreja lá em Filipos foi edificada, foi fortalecida, foi crescendo. Paulo saiu de lá por causa da perseguição, mas a igreja ficou firme lá em Filipos, e aquela igreja se tornou uma igreja generosa na missão, uma igreja que de fato assumiu a disposição de fazer missões de forma generosa com seus membros e com seus recursos. Nessa carta que Paulo escreve aos irmãos, justamente ele escreve para agradecer. Um dos propósitos da carta é agradecer o apoio, a parceria daquela igreja de forma espiritual, de forma emocional e de forma financeira, porque a igreja de Filipos sempre mandava ofertas para o missionário, para o apóstolo Paulo. E no capítulo 2, nós vemos aqui quando Epafrodito chega lá em Roma, e Paulo diz que ele veio trazer uma oferta da igreja. No capítulo 4 também destaca que essa oferta chegou em suas mãos como um aroma suave, como algo agradável a Deus. Era uma oferta da generosidade daquela igreja. E a igreja de Filipos, como as igrejas da Macedônia, eram igrejas pobres, mas igrejas generosas, dispostas a investir no reino de Deus. Porque não é pobreza ou riqueza que vai fazer com que nós possamos investir em missões, mas é a fidelidade e a generosidade na missão. E a igreja de Filipos, de fato, tinha uma grande generosidade para investir na obra missionária. É tanto que quando Paulo escreve aos Coríntios, para levantar uma oferta para os irmãos pobres da Judéia, ele usou o exemplo da generosidade da igreja de Filipos, das igrejas da Macedônia, Filipos, Bereia, para que a igreja de Coríntios fosse incentivada naquela mesma disposição de generosidade para investir no reino de Deus. Então, uma igreja muito generosa na missão, e Paulo escreve essa carta para agradecer a parceria, a generosidade da igreja de Filipos. Nós temos outras igrejas também na Bíblia generosas na missão, como a igreja de Antioquia, que foi base missionária do apóstolo Paulo para suas viagens missionárias. Inclusive, quando Paulo foi pregar lá em Filipos, foi apoiado, sustentado financeiramente pela igreja de Antioquia, e também era generosa na missão. E a sua igreja? E a nossa igreja? É uma igreja generosa na obra missionária? É uma igreja que investe em missões, não apenas a nível local, regional, nacional, mas também a nível mundial? Como é a sua igreja na obra missionária? Ela tem parcerias com projetos missionários sérios e comprometidos com a pregação do Evangelho de Cristo e a plantação de igrejas bíblicas reformadas no Brasil e no mundo? Quantos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais a sua igreja tem parceria? Que Deus escreva uma bela história da missão através da sua igreja, da nossa igreja, da IPB. A minha pergunta: você é um dizimista fiel? Você é um ofertante generoso para missões? Você participa dessa obra? Porque a obra é de Deus, e ela é feita pelos seus filhos, pela sua igreja, e essa obra maravilhosa, essa história da missão escrita por Deus, Ele escreve através de igrejas missionárias, igrejas generosas na missão, que entende que o dinheiro que ela arrecada não é dela, é do Senhor, e deve ser usado na missão, não é para guardar no banco, senão vem o cupim atrás e come, como diz aqui na Guiné-Bissau, o baga-baga, o cupim. Dinheiro que entra para o reino de Deus, para a igreja, é para ser investido no reino. É claro que deve haver uma boa administração
dependendo da situação, guardar um pouco para eventuais obras que estão destinadas, mas não para ficar parada a vida toda no banco, como algumas igrejas fazem, e trabalham com dinheiro no banco parado, sem investir na obra. Enquanto muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho, Bíblias precisam ser compradas, terrenos serem comprados, igrejas serem plantadas, obreiros enviados, e a igreja e os crentes guardando dinheiro sem um propósito de investir no reino. Então, nós temos que ser generosos na missão. Uma igreja generosa é um instrumento nas mãos do Senhor para fazer missões, como foi a igreja de Filipos. Paulo, o apóstolo dedicado, a igreja de Filipos, a igreja generosa, e agora vamos falar de Epafrodito, o servo fiel que Deus usou para escrever uma bela história da sua missão. Aqui no texto, Paulo fala especialmente de Epafrodito, que foi visitado lá em Roma, levando uma oferta da igreja, uma oferta da generosidade daquela igreja. E Paulo elogia Epafrodito, como vemos no texto. Paulo fala que ele era um mensageiro, um companheiro de lutas, um enviado da igreja para socorrer, para abençoá-lo. E Paulo, que rasga seda, ou seja, faz vários elogios a Epafrodito, e como Paulo era sempre um servo fiel e sincero, o que ele falou era verdade acerca daquele homem de Deus, Epafrodito, alguém que muitas vezes é desconhecido, não conhecemos bem a sua história, mas Deus é um Deus que escreve a sua história, a história da missão, através de pessoas conhecidas como o apóstolo Paulo, mas também através de pessoas desconhecidas como Epafrodito, de pessoas anônimas como eu, como você, como pessoas que não sabemos nem os seus nomes, que Deus usa para fazer a sua obra. Às vezes, essas pessoas não estão registradas na história dos homens, mas no livro de Deus, sim, da sua missão, sim, e Deus conhece o trabalho de cada um, porque todo o trabalho que fazemos para o Senhor não é vão, como disse Paulo aos Coríntios, não é vão, o Senhor conhece o coração de cada um, o trabalho de cada um. Portanto, aquela oração que você faz pelo missionário na sua casa, na igreja, aquela oferta que você envia para a missão, aquele cafezinho que você faz na igreja, que ninguém vê, isso tem sua importância no reino de Deus, e Deus usa para glorificar o seu nome e abençoar os seus servos. Porque não fazemos a obra de Deus para ser reconhecido por pessoas, para buscar sucesso e projeção, mas porque Deus nos salvou e em gratidão o servimos em fidelidade. E há muitos servos de Deus no mundo, aqui na Guiné-Bissau, no Brasil e em outros países, que estão fazendo a obra que ninguém conhece os seus nomes. Como na história da igreja, muitas igrejas foram plantadas, que nós não sabemos as pessoas que fizeram aquele trabalho. A igreja primitiva mesmo, na história da igreja primitiva e em Atos dos Apóstolos, o trabalho missionário não foi feito somente pelos apóstolos. Muitos irmãos que foram perseguidos lá em Jerusalém saíram pregando o Evangelho e plantando igrejas que nós não conhecemos os seus nomes. Mas Deus foi escrevendo a linda história da missão através de pessoas desconhecidas, mas fiéis, como Epafrodito e como outros irmãos, e como eu, como você. Então, seja fiel a Deus na sua igreja local, no chamado missionário que Deus tem para a sua vida, no chamado ministerial, seja como pastor, presbítero, diácono, líder de ministério ou membro da sua igreja local. Faça o seu trabalho com fidelidade, mesmo que as pessoas não vejam, Deus está vendo, e seja fiel no desempenhar da sua função. Epafrodito teve uma função muito importante, levar a oferta da igreja de Filipos para o apóstolo Paulo. Porque naquele tempo não havia transferência bancária, não havia essa facilidade que temos hoje, que a igreja hoje manda uma oferta para o missionário, no mesmo dia chega e ele pode pegar no banco e aí suprir suas necessidades. Naquele tempo não, era preciso uma viagem longa, enfrentando perigos, e perigo até de morte, como Epafrodito ficou muito doente por causa da obra de Deus. Paulo fala que Deus teve misericórdia dele, de Epafrodito também dele, porque manteve vivo aquele grande amigo, aquele grande colaborador, homem fiel. Então hoje nós temos mais facilidade de sermos bênçãos na vida do servo de Deus, porque principalmente nessa questão monetária de ofertas, uma transferência bancária já abençoou o missionário na China, no Japão, na Guiné-Bissau, em qualquer parte do mundo. Basta a fidelidade e a generosidade do nosso coração, da igreja no Senhor, nem o trabalho é vão.
Encerro essa bela história da missão escrita por Deus, fazendo uma recapitulação e algumas aplicações para a nossa vida hoje. A bela história da missão escrita por Deus envolve um missionário dedicado, o apóstolo Paulo, envolve uma igreja generosa, a igreja de Filipos, e envolve um servo fiel dessa igreja, Epafrodito. Paulo se dedicou a fim de cumprir o seu chamado, que era pregar o evangelho aos gentios pela graça de Deus. Ele realizou essa obra com fidelidade, com dedicação, e ainda hoje somos abençoados pelo seu exemplo, pelas suas cartas, pelos seus escritos, pela obra que ele realizou pela graça de Deus. A igreja de Filipos foi uma parceira generosa do apóstolo Paulo, permitindo que ele continuasse seu trabalho, seu ministério, fazendo a obra de Deus, plantando igrejas, escrevendo cartas, porque ele tinha uma grande parceira, uma igreja que era generosa para abençoá-lo financeiramente, e ele continuou firme sem desanimar. Epafrodito era entre a igreja missionária, foi um servo fiel, um instrumento de bênção para abençoar o apóstolo Paulo, para abençoar a igreja enviadora que confiou no seu servo fiel que a oferta ia chegar no seu destino. Aos missionários que estão no mundo, digo o seguinte: continue se dedicando a Deus, continue se dedicando à obra de Deus, façam o trabalho de Deus com afinco, com zelo, com amor. Deus os sustentará, os abençoará, a fim de que o reino de Deus cresça no mundo. Sejam fiéis. Busquem nele sempre a força, busquem nele o socorro, a graça necessária para conseguirem perseverar apesar das dificuldades. As igrejas parceiras, que continuem sendo generosas e continuem sendo instrumento de bênção para suprir as necessidades espirituais, emocionais e financeiras dos seus missionários, daqueles que vocês têm parceria. As igrejas que ainda não são parceiras da obra missionária, que ainda não têm parceria com projetos missionários no Brasil e fora do Brasil, que sejam, que aprendam a grande bênção, o grande privilégio de ser uma igreja parceira na obra missionária, de colaborar, de participar para que o evangelho seja pregado, não somente na sua cidade, mas no Brasil e no mundo. Queridos, nós não estamos buscando projeção, não estamos buscando sucesso, nem reconhecimento do nosso trabalho. Buscamos ser fiéis a Deus, a fim de glorificar o seu nome e fazer conhecido o nome de Jesus em toda a terra, porque nosso chamado é glorificar a Deus e proclamar o evangelho a todas as nações. E Deus, ainda hoje, continua escrevendo a história da sua missão. E essa linda história é escrita através de servos dedicados, de missionários dedicados, de pastores dedicados, de presbíteros dedicados, de líderes dedicados, de membros dedicados. É escrita através de igrejas generosas, igrejas que abrem o coração, abrem as portas, abrem os bolsos para investir no reino de Deus, e através de irmãos que, mesmo que não sejam conhecidos, não sejam divulgados seus nomes, são fiéis do trabalho que são chamados para fazer, mesmo que ninguém veja, mesmo que seja apenas fazer um cafezinho lá na cozinha da igreja, ou limpar um banheiro. Que Deus os abençoe e que sejamos fiéis, para que Deus continue escrevendo a linda história da missão, através da minha vida, da sua vida, através da vida da sua igreja, da nossa igreja, da IPB, e que assim o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. Deus abençoe. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a praticar essa palavra em nossa vida hoje e sempre. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é o Deus da missão, e o Senhor compartilhou essa missão conosco, com a tua igreja, para sermos instrumento em tuas mãos para pregar o evangelho a toda a criatura. Sejamos fiéis, generosos, dispostos, Senhor, a investir no teu reino, a colocar nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos à disposição do Senhor, Pai, para que o teu nome seja glorificado e o teu evangelho seja pregado em toda a terra. Obrigado pelas igrejas parceiras, porque eles têm orado conosco, que têm participado conosco nessa obra. Isso tem sido fonte de bênção para nos abençoar aqui na Grande Missão. Continuemos com a obra missionária aqui na Grande Missão e no mundo, com as igrejas brasileiras e com a IPB, que elas sejam uma igreja viva, atuante e missionária. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos, e um grande abraço para todos vocês aí do Brasil. Esperamos o ano que vem poder visitar vocês pessoalmente, com a graça de Deus.